Mas nós recebemos no nosso estúdio em Brasília o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia, obrigado pela visita ao nosso estúdio aí em Brasília. Um desses programas me parece prever pagamento por serviços ambientais. Como é que ele vai funcionar e de onde vai sair o dinheiro para isso? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse programa é o maior programa de pagamento por serviços ambientais na atualidade, no mundo. O que é? É o recurso que nós recebemos do GCF, são 500 milhões de reais que foram desenhados para remunerar quem preserva, remunerar quem cuida das áreas de preservação, das áreas de APP. São 500 milhões de reais para pagar realmente pelas boas práticas. Você, ao invés de simplesmente fiscalizar e punir, você também reconhece o mérito de quem cuida adequadamente do meio ambiente, quem tem boas práticas. Então, 500 milhões de reais para essa remuneração pelo pagamento dos serviços ambientais prestados nessas áreas. E por que isso é importante? Porque essas áreas realmente cumprem um papel de prestar serviços ao meio ambiente, ao Brasil, ao mundo, né? Nós temos aqui tido muita fiscalização, muita interferência, inclusive, de mensagens que não refletem exatamente boas práticas no campo. Claro que há problemas pontuais que precisam ser contornados e mudados, mas também é preciso reconhecer quem faz a coisa direito. Então, aqui é um programa que já começa, vai ser assinado na sexta-feira, o pagamento, o Floresta Mais, pagamento pelos serviços ambientais. E aí, a iniciativa privada poderia participar e pagar um dinheiro que seria carimbado para ser utilizado no meio ambiente também, é isso, ministro? São duas coisas diferentes. Então, aqui, de um lado, na sexta-feira, a gente assina a portaria do programa Floresta Mais, que é o pagamento pelos serviços ambientais, que são muito importantes, como eu mencionei agora. E, do outro lado, na semana que vem, aí já a ser encaminhado ao presidente, tratamos disso hoje, um programa chamado Adote um Parque. Nós temos 132 unidades de conservação federais na Amazônia, 132, de diferentes tamanhos. Temos unidades que chegam a 3 milhões de hectares até unidades que têm 2.500 hectares. O que a gente quer com isso? Ao adotar um parque, nós poderemos ter empresas nacionais ou estrangeiras se responsabilizando, fazendo parte, uma aliança pela conservação dessas unidades. Então, há uma média calculada de 10 euros por hectare, nós temos um total de 63 milhões de hectares entre unidades de conservação federais na Amazônia. Essas 132 unidades de conservação poderão ter a parceria, portanto, de empresas privadas nacionais e estrangeiras para a sua manutenção. Se a gente pegar aqui o exemplo de uma delas, Tapajós, por exemplo, tem 200 mil hectares. A 10 euros o hectare, nós estamos falando de 2 milhões de euros para manutenção, para o combate a incêndio, para vigilância, para guarda-parque, para recuperação vegetal. Quer dizer, nós temos ali uma série de serviços, né, que precisam ser feitos, fiscalização que precisa ser feita, cuidados precisam ser tomados e a iniciativa privada que quer apoiar, quer participar, tem dado sinais de que está disposta a colaborar nesse sentido, inclusive financeiramente, é muito bem-vinda nessa parceria. Ministro, esse governo tem uma imagem, o senhor sabe disso melhor do que eu, não sei se ainda concorda com ela ou não, mas de que não se preocupa ou se preocupa muito pouco com a preservação da natureza. Acho que o auge daquilo foi aquela discussão com o governo francês, mas houve o episódio de vazamento de óleo no litoral brasileiro também, as queimadas na Amazônia. O senhor acha possível reverter essa imagem, se é que o senhor concorda que ela persiste existindo aqui dentro e de maneira mais contundente ainda lá fora? Acho que é importante a gente divulgar as coisas como elas são realmente, né? Quer dizer, há um espaço aí de desinformação, há outras coisas, por outro lado, que acabam atingindo a nossa imagem, mas que não são uma questão brasileira, como foi o óleo venezuelano que chegou à nossa costa do Nordeste. E agora, com essa oportunidade do Adote um Parque, todas as empresas, inclusive nacionais, né? Na semana passada, nós assistimos aí uma apresentação no mercado financeiro em que o presidente do Itaú e o presidente do Bradesco diziam da importância, com a qual nós concordamos. Então, aqui nós estamos dando, por exemplo, uma oportunidade para que tanto o Itaú quanto o Bradesco escolham uma dessas unidades de conservação
e no volume de 10 euros por hectare, que é o que a gente calculou, possam adotar, cada um deles, uma dessas unidades. E possam também fazer a propagação disso para outros, né, que estão sempre dispostos a ajudar, e nós agradecemos muito. É fundamental a participação do setor privado nesse cuidado com a floresta e, no caso específico aqui, com as unidades de conservação federais que estão na Amazônia. E 132 oportunidades para que 132 empresas possam participar. Só para eu tirar uma dúvida antes do Igor Gadelha, os estrangeiros estão autorizados a participar também ou é só para... Sim, estrangeiros e nacionais. Okay. Nós aqui faremos um modelo de parceria, no qual fica mantida, evidentemente, a soberania brasileira sobre o território, a gestão da nossa unidade, do ICMBio, sobre essas áreas, mas esta parceria, essa aliança, né, pela conservação da Amazônia permitirá que há pessoas, inclusive, que têm reiteradamente nos procurado, querendo participar, diz, olha, aqui há uma oportunidade. Aqui há um caso concreto, uma via concreta e que pode ser feita e pode ser feita rapidamente para que cada uma delas participe da conservação dessas 132 unidades, quer seja empresas nacionais ou estrangeiras. Ok. O nosso analista Igor Gadelha tem uma pergunta para o senhor também. Igor? Bom dia, ministro. Obrigado pela entrevista. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, quando esse projeto deve ser executado na prática? O senhor esteve há pouco com o presidente Jair Bolsonaro, imagino que tenha discutido sobre isso. E gostaria também de saber do senhor se esse programa que o senhor vai lançar, que está falando aqui, é uma resposta a essas críticas que o senhor vem sofrendo aí de alguns até investidores aqui do Brasil por conta dessa questão da Amazônia e do desmatamento. Veja, o pagamento pelos serviços ambientais já assinaremos na sexta-feira agora. A portaria está pronta, estamos fazendo aqui a parte jurídica, terminando a parte jurídica, para ser assinado na sexta-feira. Então, 500 milhões de reais para os pagamentos pelos serviços ambientais. Um número sem precedentes. E temos aqui, de outro lado, o Adote um Parque. O Adote um Parque, na próxima semana, estamos aqui tramitando a estrutura, como é que isso vai acontecer, para que na próxima semana o presidente da República possa assinar um decreto autorizando este programa a entrar em vigência. Qual a ideia disso? É nós darmos a oportunidade, inclusive esses que você mencionou, e que levantaram temas importantes e que nos colocam realmente aqui na posição de refletir sobre eles e dar uma resposta importante. Esta é uma oportunidade. Ali tem cerca de 29 subscritores, mas há outros também, como eu mencionei, nacionais, como eu disse na semana passada, o presidente do Itaú e o presidente do Bradesco fizeram colocações importantes, e aqui é um convite, portanto, para que eles participem. Quer dizer, a gente aqui, olha, está aqui uma oportunidade para participar, uma oportunidade para cada um escolher, cada uma dessas entidades e outras que possam e que queiram participar, para que escolham uma unidade de conservação e façam dessa unidade de conservação, junto com o governo brasileiro, um exemplo de conservação, de preservação, de combate às queimadas, de vigilância, de monitoramento, de recuperação vegetal, enfim, há uma série de ações que poderão ser feitas com esses recursos da parceria. E eu tenho certeza que ela vai ser muito bem aceita pelo setor privado, no Brasil e no exterior, que tem realmente nos cobrado essa oportunidade de participar nessa grande aliança pela conservação da Amazônia, e está aqui uma oportunidade concreta para que isso aconteça. O Kenzo Matida... Mas ele foi pensado como uma crítica? Como é que é? Desculpa, ministro. Os programas foram pensados como uma resposta às críticas que o Ministério e até o governo vinham sofrendo? Não, aqui é uma resposta do que a gente precisa dar à sociedade brasileira, a todos, a respeito do que nós pensamos e estamos fazendo, com muita responsabilidade, com o compromisso do governo em sempre fazer coisas que estejam alinhadas com o respeito ao cidadão, ao contribuinte, à soberania brasileira, quer dizer, o interesse brasileiro acima de tudo, mas respeitando a opinião de todos, reconhecendo a importância do tema e avançando nessa grande conciliação. O Kenzo Matida, de Brasília, também tem uma outra pergunta para o senhor. Oi, Kenzo. Olá, obrigado, Rafael. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui. Ministro, eu gostaria de repercutir com o senhor uma fala que o senhor fez, que se tornou pública naquela reunião ministerial
de ir passando a boiada e ir mudando o regramento. Em relação a essa fala, isso trouxe uma repercussão muito grande e algumas pessoas, muitas críticas em relação à sua postura naquela reunião, ministro. E eu gostaria de saber, o senhor se arrepende de ter dito aquela frase? E mais, o senhor acredita ainda que aquela frase dita pelo senhor pode trazer uma repercussão ainda negativa em outros âmbitos, inclusive diante do Palácio do Planalto, ministro? Olha, aquela era uma reunião que não deveria ter sido divulgada, era uma reunião fechada dos ministros, né? E, portanto, a fala de todos ali era uma fala feita para os ministros. Então, quando você tira de contexto aquilo que foi falado, realmente dá margem à interpretação de várias formas. O que a gente tem aqui, na verdade? Nós temos alguns exemplos, aliás, nessa semana. Finalmente o avanço do marco regulatório do saneamento. Essa é uma questão regulatória importante. O Brasil que não cuidou do saneamento, outros que me antecederam, que passaram pela cadeira de meio ambiente e não se preocuparam em fazer a universalização do saneamento no Brasil. E nós mostrando, por exemplo, que o grande problema ambiental das cidades, onde vivem 80% dos brasileiros, é a falta de saneamento, é a má gestão do lixo, a má qualidade do ar, temas que dizem respeito à saúde das pessoas, Então, neste governo do presidente Bolsonaro, fizemos o marco regulatório do saneamento, que contribui para a saúde, para a manutenção do meio ambiente, cuidado com o solo, cuidado com a água e que vai trazer, inclusive, investimentos da ordem de 600 bilhões de reais, gerando emprego e desenvolvimento. Isso mostra, portanto, como é importante avançar em questões regulatórias. Esse objetivo aqui do Floresta Mais, a mesma coisa, um programa objetivo que leva recursos para quem preserva, não desperdiça recurso em coisas que não têm finalidade absoluta e aqui você tem uma solução concreta. O Adote um Parque, mais um exemplo. Estamos aqui mostrando como aqueles que querem ajudar, querem contribuir, podem participar de maneira concreta. Então, a gente tem aqui questões muito objetivas, nós mostrando realmente que o cuidado com o meio ambiente, a preocupação em ter programas que sejam concretos, que tenham resposta à sociedade, do marco do saneamento, do tema aqui dos parques a serem adotados, pagamento por serviços ambientais. Nesta segunda-feira, o governo lançou, o presidente Bolsonaro lançou dentro do SINIR, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos, mais um passo importante que é o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, para você monitorar no Brasil e praticamente em tempo real quem gera lixo, quem transporta, para onde está sendo destinado, se a destinação é correta e que medidas precisam ser feitas. Ou seja, sempre ações muito concretas, né? Ações que têm resultado prático e que têm aplicabilidade imediata. Ministro, a gente está falando desde ontem aqui nesse ciclone bomba que está passando pelo sul do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O senhor está monitorando, ajudando governadores e prefeitos de alguma forma a acompanhar o que está acontecendo por lá? Sim, uma situação que tem toda a atenção do governo federal, a Defesa Civil, inclusive, que é quem está à frente disso, sob a ótica federal, dando todo o apoio aos governos dos estados. Eu vi hoje cedo umas fotografias lá de Santa Catarina, realmente consequências muito grandes. Então, a nossa solidariedade, inclusive, total, né, ao povo do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e que tem enorme apreço do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, hein? Obrigado a vocês.